as pessoas que nos acompanham. Eu sou o Padre Miguel Frutuoso, vigário na Paróquia São Sebastião, Rio Grande da Serra, Diocese de Santo André. Hoje, dia 1º de outubro de 2020, quinta-feira, 20ª semana do Tempo Comum, dia dedicado a Santa Teresinha do Menino Jesus, Virgem e Mártir, Virgem e Doutora da Igreja. Vamos refletir o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 à sua frente, a toda a cidade e lugar aonde Ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e nem cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fores bem recebido, saindo pelas ruas dizei: até a poeira da vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus queridos irmãos e irmãs, na nossa contextualização, eu vou ser um pouco rápido, né? Porque aqui a ideia é trabalhar, se você quiser fazer pregação, palestra, ou se você quiser fazer uma leitura pessoal, alguns subtemas, né? Então eu separei aqui alguns elementos que a gente pode sentar e ficar meditando sobre essa palavra e também em algumas outras. Seria nesse texto a vocação, o chamado dos discípulos, o envio deles, Jesus envia esses discípulos, a instrução, Jesus instrui o que eles devem fazer, como agir. A questão do reino de Deus, a existência, a sua proximidade, as pessoas são convidadas a entrar nesse reino. O desapego, não leva sacola, sandália, não leve 2 túnicas. Também a confiança na providência divina nessa questão. Você vai ser bem recebido, você vai ter pessoas que vão te ajudar. Também tem um termo aqui, arauto. Arauto é aquele anunciador, aquele que é enviado à frente do rei. Ele vai proclamar, vai dizer, vai ser um anunciador do Senhor. Também a questão de catequese, ensinamento, instrução, instruir nessa fé. A questão da renúncia a outras doutrinas, a gente vê isso na questão do sacudir a poeira. Hoje nós faríamos esse movimento. Ministérios, pregação, ministério de cura e tantos outros. Outro subtema é o discipulado, a qualidade do discípulo, a postura do discípulo, o que realmente é ser discípulo de Deus. A questão da autoridade dada a Jesus. Eu vos envio para. Vocês, ou nós também, né, ou neles naquela época, estão falando em nome de Jesus Cristo. Ser bem recebido ou não. Ter a certeza de que em alguns lugares nós vamos ser bem recebidos e outras vezes não vamos ser bem recebidos. Questão da responsabilidade. O anúncio é de Jesus, ele não é do servo, ele não é do discípulo. Então isso também é uma coisa muito cara.
Então isso nós vemos, aquilo que nós costumamos dizer assim, ó, a riqueza da palavra de Deus. São tantos elementos, tantas coisas que nós podemos elencar numa única palavra, num único texto do Senhor. E aqui eu vou recorrer aos números de 51 a 53 no Catecismo da Igreja Católica. O tema principal é a revelação de Deus. Subtema: Deus revela seu projeto benevolente. E é esse anúncio que nós temos que dar. Aprove a Deus, em sua benevolência e sabedoria, revelar-se a si mesmo e tornar conhecido o ministério da sua vontade, pela qual o homem, por intermédio de Cristo, Verbo feito carne, no Espírito Santo tem acesso ao Pai e se tornam participantes da natureza divina. Deus, que habita uma luz inacessível, quer comunicar a sua própria vida divina aos homens, criados livremente por Ele, para fazer deles, no seu Filho único, filhos adotivos. Ao revelar-se, Deus quer tornar os homens capazes de responder-lhe, de conhecê-lo e de amá-lo, bem além do que seriam capazes por si mesmos. O projeto divino da revelação realiza-se, ao mesmo tempo, por ações e por palavras intimamente ligadas entre si e que se iluminam mutuamente. Este projeto comporta uma pedagogia divina peculiar. Deus comunica-se gradualmente ao homem, prepara-o por etapas a acolher a revelação sobrenatural que faz de si mesmo e que vai culminar na pessoa e na missão do Verbo encarnado, Jesus Cristo. Santo Irineu de Leão fala repetidas vezes desta pedagogia divina sobre a imagem da familiaridade mútua entre Deus e o homem. O Verbo de Deus habitou no homem e se fez filho do homem, para acostumar o homem a apreender a Deus e acostumar Deus a habitar no homem, segundo o beneplácito do Pai. Então, nessa bênção final, meus queridos irmãos e irmãs, que Deus nos ilumine com seu Espírito Santo, para podermos aprofundar mais o nosso coração às Sagradas Escrituras e sermos preenchidos pelos ensinamentos por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.